Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início aqui ao nosso primeiro trimestre do ano 2023, em nossa segunda lição, né? Vale reforçar que a nossa primeira lição, ela tratou sobre o avivamento espiritual, onde o nosso comentarista do trimestre, que é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor presidente da Assembleia de Deus ali em Parnamirim, está nos trazendo esta lição que tratará sobre o avivamento ao longo deste trimestre. O tema da lição, tema geral, é Aviva a Tua Obra. E o subtema, vamos dizer assim, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Quero fazer uma observação importante para o nosso entendimento, nossa compreensão, que isso vai permear todo o primeiro trimestre do ano. É o que o autor, não é, o pastor Elinaldo Renovato, deixou escrito na introdução da primeira lição, que foi a lição do domingo anterior. Ele diz assim: neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual, não sobre o avivamento. Você não vai estudar conceitualmente o que é avivamento, você vai entender o avivamento ao longo da história bíblica. Então, partindo dessa premissa, temos a nossa lição deste domingo, a lição de número 2, que vai tratar sobre o avivamento no Antigo Testamento, não é? E o avivamento no Antigo Testamento, que é a lição de número 2, do dia 8 de janeiro do ano de 2023, em seu texto áureo, ela diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. A verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Na apresentação da nossa lição, você tem 3 objetivos para este domingo: analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento, constatar, no item 2, a importância da confissão de pecados e do retorno para a Bíblia, e no 3, desenvolver aspectos corretivos da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Nesse contexto, já vale a pena a gente trazer um conceito de avivamento e pentecostalismo. Você não pode confundir ou ensinar aos seus alunos sobre avivamento, apontando para eles que uma igreja que fala em línguas estranhas, entre outras ou outros dons espirituais, é simplesmente e puramente isso que tipifica um avivamento. Não, você vai estar vendo ao longo deste trimestre os avivamentos ao longo da história, e cada um com sua característica peculiar. Por isto, em função deste comentário, eu quero que você guarde esse conceito. Claro, você vai ter diversos aí disponível a você, a depender do título que você tenha, da pesquisa que você faça. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre pentecostalismo, você está falando, eu estou lendo aqui no conceito, que diz assim, que é um movimento do cristianismo evangélico que dá ênfase especial numa experiência direta e pessoal de Deus através do batismo com o Espírito Santo. Este movimento, ele tem como conceito o pentecostalismo e não o avivamento. Já quando falamos de avivamento, observe o conceito de avivamento aqui no dicionário Priberan, por exemplo. Você vai ter outros conceitos, podem ser similares ou ter alguma coisa a mais ou a menos, mas no dicionário Priberan, por exemplo, avivar, o verbo avivar significa dar vivacidade. Pode ser tornar mais vivo, fazer reviver, renovar. Pode ser ornar, pode ser animar, pode ser apressar, pode ser realçar, pode ser reanimar. Isto tudo, irmãos, são conceitos do avivamento ou do verbo avivar. Então, quando o autor ele aponta na lição primeira que estudaríamos o avivamento na história,
você vai ver fatos que ocorreram ao longo da história bíblica, que tipifica ou que representa exatamente essas condições. Não é? A gente vai estar olhando, irmãos, ao longo da lição de hoje, que vai falar sobre o Antigo Testamento, inúmeros momentos a qual o avivamento aconteceu. E para cada um deles, você vai ver uma característica peculiar. E existe também uma característica comum no avivamento. Vamos estar falando disso ao longo do nosso comentário. Na lição de hoje, vai falar sobre o panorama do avivamento no Antigo Testamento, na lição deste domingo, perdão. Vai estar falando sobre o panorama do Antigo Testamento, por exemplo. Aí ela vai estar apontando o avivamento no tempo de Moisés. Vai trazer a história dos filhos de Israel. Vai nos apresentar o avivamento da época de Samuel e vai apresentar o avivamento na época do rei Josias, por exemplo. Mas nós temos não somente esses, temos muitos, inúmeros outros que aconteceu. E sempre, irmãos, nestes eventos, uma coisa, como eu falei, embora cada momento tenha a sua característica peculiar, mas em todos os outros momentos você vai ter algo comum. E esse algo comum ao longo da história que você vê para que o avivamento ele viesse a ser, vamos dizer, derramado por Deus para aquele que estava ali, era o clamor, o arrependimento, o rogo a Deus pela misericórdia. O exemplo que o tópico 1, item 1, que fala sobre o avivamento de Moisés está falando, ele está apresentando aqui, por exemplo, o versículo 3, versículo 6 do capítulo 3 do livro do Êxodo, onde diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Está falando, irmãos, exatamente de um momento aonde, não onde Moisés estava, no deserto de Miriam, mas no Egito, de onde ele tinha saído, o povo, que era o povo de Deus, clamava por misericórdia. Conhecemos a história. José, enquanto foi vivo, e o faraó que estava ali o conhecia, o aceitava, o povo de Deus na terra de Gósen teve inúmeras e muitas, teve prosperidade. Podemos, vamos dizer, materializar isso se a gente não tem hoje, vamos dizer assim, entre aspas, de forma quantitativa, a título de bem material, mas você tem em número de recurso humano, por exemplo. 70 almas adentraram ao Egito, quase 3 milhões saíram. Deus fez prosperar aquele povo. Mas no meio dessa prosperidade, ao José ele passar, morrer, um faraó começou a perseguir porque interpretou de forma diferente aquela prosperidade. E conhecemos bem a história, aonde já na época de Moisés, ele mandou matar crianças, escravizou o povo judeu, e o povo começou a clamar a Deus por misericórdia. Neste momento, Moisés, como conhecemos a história, foi parar no deserto, não vamos se alongar tanto aqui na história, e no deserto, depois de 40 anos no deserto, e 40 anos a mais que ele já tinha de vida, ele saiu para o deserto aos 40 anos, a gente estima, a Bíblia nos fala, e passou mais 40 anos no deserto, né? Aonde conheceu lá seu sogro Jetro, sua esposa, cuidou das suas ovelhas. Nesse interim são 80 anos passados. E aos 80 anos passados, Deus agora trata com Moisés, chama ele e diz: olha, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Então observe, irmãos, que o sofrimento daquele povo, as orações, o clamor, a súplica, foi o estopim, o motivador para que Deus agisse
em função deles. Então, você começa a observar que este cenário a qual está registrado na história de Moisés é o avivamento de Deus para o seu povo. E esse avivamento deu ao povo o arrependimento e a libertação. Claro que houve também, ao longo das 10 pragas que conhecemos da história, aquela que tipifica a Páscoa até hoje, né? O cordeiro. Aqueles que observaram foram poupados do anjo da morte, né? Estamos falando do primogênito. E aqui dali, Deus deixou como registro para toda a história, para aquele povo. Que eles comemorassem aquele dia, que eles observassem aquele rito. Deus, irmãos, construiu uma libertação, construiu uma nova história, deu uma nova página para aquele povo a partir daquele cenário. A nossa lição no subtópico 2 vai falar sobre o avivamento no tempo de Samuel. Quem não conhece a história dos filhos de Eli? E como se resolve isso? Se você vai ver o livro de Samuel, você vai ver que a palavra de Deus está ali registrada, era escasso. E Deus, irmãos, faz um milagre na vida de Ana. Ana entrega seu filho ao sacerdote Eli. E daquele ali, Deus faz um avivamento no povo de Israel. Que avivamento foi esse já na história de Samuel? Libertação, por exemplo. A arca tinha sido perdida, o povo estava afligido pelos filisteus. E quem não conhece a expressão Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a gente vê que para a sua história, tratando aqui do tempo de Samuel, Deus também livrou o povo. Mas Deus levantou Samuel, que tornou a trazer a santidade, a comunhão com Deus. E o resultado disto chama-se avivamento para o povo. Outro subtópico importante que registra aqui no item 1 é sobre o período do reinado do rei Josias. Eu tenho esse exemplo do rei Josias como um exemplo muito forte, irmãos, na vida do povo de Israel em sua época. A gente lembra bem e conhece um pouco da história, aonde quem antecedeu os antecessores de Josias foi o rei Manassés e rei Amon, né? E Manassés, por exemplo, foram 55 anos de governo. Nós estávamos ali no período da monarquia. No período da monarquia, quem delibera é o rei. O rei diz como tem que ser. E quando você vai ver segundo livro dos Reis, capítulo 21, ou segundo as Crônicas, capítulo 33, irmão, você vê a que ponto chegou o rei Manassés. É uma história triste da gente até, vamos dizer assim, lembrar, tendo ciência que estamos falando do povo de Deus. Estamos falando de uma liderança que sucedeu rei Ezequias, né? Foi na sua sequência. Rei Ezequias, um homem de Deus que fez algo tão especial, que Deus esteve com ele. Mas Manassés, na sequência, irmãos, ele fez pecar o povo de Deus. A Bíblia nos fala no livro das Crônicas, por exemplo, pior do que as nações ímpias. Ele fez pior. E nesse momento, ou naquela história
que estava ocorrendo, o povo, eles também, irmãos, entraram pelo caminho. É por isso que existe uma palavra, vamos dizer assim, um contexto que é histórico e válido hoje como um exemplo que nós precisamos seguir, é que você que é professor da EBD, as lideranças, você é responsável pelo, vamos dizer assim, o desenvolvimento daqueles que estão diretamente ligados a você. Enquanto o rei Ezequias estava no governo, o povo adorava. Mas quando a nova liderança, o rei Manassés, assume, irmãos, o povo declinou de uma forma absurda. Se você for ver o livro de 2 Crônicas, capítulo 33, a gente percebe, vamos dizer assim, a amplitude disso que eu estou falando. Eu não vou ler porque são aqui pelo menos uns 18 versículos e a gente gastaria muito tempo neste texto, mas leia 2 Crônicas 33. Veja a história do rei Manassés. Irmãos, o povo estava e chegou a um estado espiritual deplorável, por assim dizer. E como reverter isto? Por misericórdia de Deus, aí eu vou fazer aqui a leitura. O rei Manassés, que foi preso, foi levado cativo, ele se arrependeu. No versículo 13 do capítulo 33 do livro das Crônicas, diz assim, falando do rei Manassés: e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmãos, quando a liderança se arrependeu, reconheceu o seu erro, a Bíblia fala, Deus novamente se volta para eles. E veja, irmãos, que em todo avivamento existem resultados. Não vai existir um avivamento se você olhar os idos posteriores e o anterior e não houver diferença. Não tem. À luz da Bíblia, isso não tem sentido, não acontece. Para Moisés, o antes era sofrimento e escravidão. Houve arrependimento, Deus levanta uma liderança e o resultado final foi libertação. Embora ao longo da caminhada o povo tenha declinado, vamos dizer assim, do propósito, mas Deus se manteve Deus. Para o tempo de Samuel, o anterior a esse momento, eram prejuízos irreparáveis à luz do nosso entendimento. Para quem serve a Deus? Sacerdotes que não observavam o compromisso, o chamado a qual Deus observou para ele. Perderam a arca, levaram a arca de forma equivocada para a batalha, achando que a arca iria fazer eles vencerem, os israelitas, na batalha contra os filisteus. Isso não existe. E essas lideranças foram mortas em batalha, sacerdote ali morto logo imediatamente após em sua queda. E Samuel começa a fazer aquilo a qual Deus confere a ele a autoridade para que fosse feita. E qual foi o resultado? A arca voltou,
o povo venceu os filisteus e a vida continuou diferente do que era anteriormente, né? E falando do rei Manassés, ao se arrepender, diz a Bíblia aqui em 2 Crônicas 33:14, diz que ele, ao retornar, edificou os muros de fora da cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, ao ocidente de Gibeon, no vale, e a entrada da porta do peixe, ao redor do Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Então, o resultado de um avivamento é mudança. E eu sempre uso essa expressão. A mudança é de 180 graus. Ou seja, se você está num caminho, você volta para outro caminho, totalmente contrário. Se fosse 360, você voltaria para a mesma posição. Mas você tem uma mudança radical, você vira 180 graus na sua guinada da vida, espiritualmente falando e materialmente falando. E a Bíblia nos traz, irmãos, exatamente Josias, porque Josias sucedeu após Amon. Porque embora Manassés tenha se arrependido e feito isso aqui conforme lemos, o filho dele, Amon, não deu sequência nisso e voltou todo o prejuízo a qual tinha sido dantes. Mas quando Amon morreu, né, vamos dizer assim, encerrou o seu reinado, existe todo um contexto aqui, Josias assumiu. E Josias, ainda jovem, ele percebeu que o povo estava disperso espiritualmente. Irmãos, é na época do rei Josias que você tem aquele texto muito singular da Bíblia, aonde os sacerdotes que estavam fazendo a limpeza, juntamente com os levitas na casa do Senhor, acharam o livro da lei perdido. Você imagine isso. Então, um avivamento, podemos inferir desse contexto, que ele pode e vai fazer voltar à casa do Senhor a palavra que por ora foi furtada. Foi furtada. Quantas igrejas hoje não tem mais tempo para a palavra? Ou então vai dar a oportunidade para a palavra já para o culto terminar às 10 horas? Você tem 10, 12, sei lá, ou mais, ou menos. Louvor, não tenho nada contra o louvor, eu gosto. Mas tem que haver um equilíbrio, porque a palavra ela não pode ser furtada. Mas em muitos lugares não tem mais espaço para a palavra. E quando existe um verdadeiro avivamento, a palavra ela vem à tona. A palavra ela passa novamente a ter prioridade na igreja do Senhor. Na época do rei Josias isso aconteceu. A palavra ela se tornou a ênfase de novo. Aqui no texto que fala sobre o avivamento no tempo de Josias, tem um parágrafo que eu grifei que diz assim: a situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras no santuário, segundo os Crônicas 34, 14 e 15. Você imagina, irmãos, como essa temática ela está sendo importante para a igreja do Senhor nos dias em que vivemos. Nós precisamos observar. O avivamento não vai ser o pular, o marchar, falar em língua, não, mas o avivamento vai ser o voltar ao compromisso com aquilo para qual o Senhor, Ele nos chamou. Deus, Ele nos confiou algo. Deus nos confiou algo.
E nós, Igreja do Senhor, não podemos se dar ao luxo de pegar caminhos paralelos. O Evangelho continua o mesmo, a palavra do Senhor continua a mesma, o operar de Deus continua o mesmo. Somos nós quem mudamos. Nós quem mudamos. E esta lição deste trimestre, ela nos chama para que observemos esta responsabilidade. Esta responsabilidade. No item 2, para a gente encerrar, fala sobre a confissão dos pecados e o retorno à palavra de Deus. Não acontece avivamento se eu não reconhecer que eu preciso. Não acontece. O nosso autor, ele traz um tema onde diz que é o último parágrafo do subtópico 2. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Irmão, vou usar uma expressão aqui, só passa para a próxima fase aquele que entende que precisa melhorar nessa. Se você entende que assim está certo, que assim está bom, que não tem nada a ver, que não tem nada não, como você vai dar o próximo passo? E eu tenho falado isso, irmãos, que o inimigo ele tem utilizado uma estratégia muito eficiente sobre as pessoas nos dias em que vivemos. A apostasia tem se instalado. Em um passado não muito distante, quando uma pessoa se desviava dos caminhos do Senhor, era muito difícil ela estar na igreja, nossa igreja, estou falando da nossa igreja Assembleia de Deus, após esse instante. Muitas delas até tinham raiva, não queriam voltar, não queriam nem passar pela frente. E o inimigo, ele ganhava em sua guerra mais uma alma. Mas nos dias em que vivemos, o inimigo entendeu que se essa pessoa se desviar, que se essa pessoa entristecer e se desviar dos caminhos para qual o Senhor tem chamado, mas se ela permanecer dentro do templo, ele não ganhará só uma, mas ele ganhará muitas, porque aquela pessoa ela conseguirá semear algo que contamina. E isso tem sido latente em nossos dias. Nós temos visto igrejas dentro de igreja. Porque eu não concordo. Porque não é para ser assim. Porque não tem necessidade da nossa igreja, da nossa doutrina, ser tão dura na cobrança. Não é? Temos gente assim. Isto, irmãos, eu entendo como um reflexo de apostasia. E isso tem causado. Porque as pessoas não querem mais se arrepender da sua vida pregressa, vamos dizer assim, para viver essa nova vida. E vemos que um dos requisitos, ou premissa, né, melhor dizendo, para um avivamento, é a confissão de seus pecados, é o arrependimento. Então, a confissão de seus pecados, ela abre o caminho para este avivamento. O ensino é um outro fator primordial para a igreja. A igreja precisa estar preocupada com conhecimento da palavra de Deus. Você que vai dar o ensino, você que vai estar orientando, seja do discipulado até o culto de doutrina, você precisa estar preocupado com isso. A ovelha do Senhor, aquele rebanho que está sob sua custódia, sob sua tutela, ele não pode ou não deve internalizar que, vamos dizer assim, o pasto que está ao lado é mais atrativo do que o que ele se encontra. Ovelha.
Então, irmãos, a nossa lição ela vai trazer um exemplo da época de Neemias, de Esdras, aonde este ensino causou no povo um constrangimento, um arrependimento, um retorno àquilo a qual Deus tinha para com eles. Que Deus nos ajude neste trimestre, que este avivamento que está sendo exemplificado ao longo da lição deste domingo, avivamento do Antigo Testamento, ele possa estar também em nossos dias, através do ensino da palavra, do arrependimento, da confissão dos pecados. Porque só assim, nós, na qualidade de igreja, estaremos vivenciando esse avivamento em nossos dias. Porque o que muitas vezes nós precisamos é ser reavivado. Porque um dia nós passamos pelo avivamento. Nós recebemos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que está mais vinculado ao pentecostalismo, e este fogo, essa chama, ela estava e continua acesa em nós. Mas o que acontece é que muitas vezes ela diminui. Os problemas da vida são tantos, não é? As lutas, as batalhas, todos nós passamos por isso. O que nós não podemos deixar afetar é esta comunhão com Deus. É esta certeza de o que é certo, o que não é certo, ou o que é errado, é errado. Nós não podemos se vender ou se cansar por causa dessa apostasia, eu vou usar essa expressão, pode ser forte, mas eu vou usar generalizada, que está batendo a porta das nossas igrejas. Mas Deus nos reservou, irmãos, esse trimestre para estarmos aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor, aplicando-a em nossa vida, para que nós não venhamos a cair nessa astuta cilada de Satanás. Que Deus continue te abençoando, ajudando e fortalecendo a sua vida, em nome de Jesus. Amém.